Entrou. Entrou? Entrou, tem 3 pessoas. Tá. Olá, tudo bem? Não aparece o chat aqui pra mim, daí aparece pra você, né? Acho que aparece, sim. Mas eu vou acompanhar aqui. Você vai acompanhando? Então tá Vou. bom. Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à primeira live do meu canal aqui do YouTube. Opa. Hoje a gente vai falar sobre um assunto que muita gente me pergunta, mas é o tipo de assunto que não dá para tratar no vídeo legendado, que é o que eu costumo fazer, né? Que é o sombreamento com pincel chanfrado. Bastante gente tem dúvida e nada melhor do que fazer uma live, fazer ao vivo para a gente ir conversando, tirando as dúvidas, eu vou explicando, tá bom? Eu vou baixar a câmera aqui para vocês para poder explicar melhor. Acho que antes de eu baixar, eu acho que eu vou explicar dos pincéis primeiro. Vamos começar do começo. Para vocês que têm dúvida com pincel chanfrado, o que é interessante é saber o tipo de tinta que vocês trabalham, para daí se adaptar a tinta com o pincel. Porque o que acontece? Quando eu aprendi a pintar, e isso quando eu tinha 18 anos, eu tenho 35, na época, meu primeiro emprego foi numa franquia da Duna. E o que era o costume na época para quem trabalhava com pintura country? Utilizar tinta PVA. Então, o que a gente fazia? Tinha uma tabela de tinta PVA, souvenir, coral, dependia de cada um, e a gente diluía com água e envasava. Então, era tinta de parede. E ela era bem mais diluída do que a tinta PVA que a gente compra hoje em dia. Então, quando eu aprendi a sombrear, foi com a tinta PVA na época. E na época eu aprendi a sombrear com aquele pincel da Condor chanfrado, referência 427. Que eu não tenho pincel de sombra aqui, eu tenho de fundo, mas é esse cabinho aqui. Era referência 427. Na época ele me atendia muito bem, por quê? Ele segurava uma quantia de água boa, e a tinta ela não era grossa, entendeu? Então a quantia de água que o pincel segurava era o suficiente para eu fazer o sombreamento. Com o passar do tempo, eu acabei conhecendo a tinta acrílica. Na época foi um workshop que eu fiz e a empresa dava as tintas para fazer o workshop. E naquela época foi uma tinta importada que chama Delta. Não é a DecoArt de hoje em dia, era uma outra linha. E essa Delta era super grossa, era uma tinta extremamente grossa. E eu lembro que quando eu fiz esse workshop, eu cheguei lá, tinham várias professoras, alunas para fazer workshop, e todo mundo com pincel importado, e eu nunca tinha ouvido falar. E eu fui com os meus nacionais, né, o que eu estava acostumada a usar. E assim, eu fiz o sombreamento, fiz o workshop inteiro, mas eu apanhei muito, porque o que aconteceu? A água que o pincel da época que eu usava era pouca perto da tinta, porque a tinta era muito mais grossa. Então daí eu já comecei a conhecer um outro tipo de tinta e eu comecei a me adaptar. Aí o que aconteceu? Eu fui adquirindo as tintas na época, e só que eu vi que o pincel de sombra não me atendia mais. Eu precisava de muito mais água para fazer o sombreamento e ele não segurava. Aí que eu conheci a primeira linha de pincel chanfrado meu importado, que na época foi da Royal, aquela linha Majestic, que é o cabo preto. Vende kits e vende avulso, tá? Eu usei essa linha Majestic por muitos e muitos anos, é uma linha profissional. Me atendeu super bem, porque daí qual era a diferença do nacional para o importado? O importado tem mais pelo. Se ele tem mais pelo, automaticamente ele vai segurar mais água. Aí ele começou a me atender, tá? E anos usando essa linha, só que eu comecei a pegar, as minhas alunas viajavam para fora e traziam. Lá fora era bem mais barato para comprar e o dólar não tá o valor que tá hoje, né? Só que eu comecei a pegar kits com defeito. O pelo soltava, o pincel já começava riscando e não tinha como trocar, né? Porque vinha de fora, eram compras de fora. E a gente começou a procurar uma outra linha para atender, já que o Majestic não estava atendendo. Eis então que surgiu, que eu trabalho até hoje, que também é da Royal, o da linha Fusion, tá? Que é esse cabinho dourado. Eu tenho costume sempre de comprar
o kitzinho. Para mim não compensa comprar o pincel avulso, tá? Não é publicidade, tá? É assim, eu trabalho com essa linha até quando ela me atender. Se um dia ela não me atender mais, vou trocar, seja de linha, seja de marca, tá? O que é o mais importante disso tudo? Eu fui testando tanto as tintas quanto os pincéis. Hoje eu tenho uma parceria com a True Colors, uso muito a linha acrílica e a textura dela é pau a pau com a linha importada. Então é uma tinta mais grossa do que a PVA. Logo, essa linha de pincel também me atende muito bem. Então, o que você tem que ver primeiro? Se a tinta que você trabalha, seja PVA, seja acrílica, seja nacional, seja importada, se a tinta que você trabalha se adapta com o pincel que você usa. Porque não adianta você falar assim, nossa, que pincel que você usa, eu uso esse da Fusion, mas você não gosta. Qual é a diferença desse da Fusion com o da Majestic, que é aquele de cabo preto? Tem a quantia de pelos, mas o pelo do pincel Fusion, que é esse douradinho que eu uso, ele é mais firme que o Majestic. Então os dois sombreiam bem, só que eu preferi o Fusion. Primeiro pelos problemas de fabricação que teve na época que eu fui pegando, e outra porque o pelo mais firme eu consigo fazer o meu sombreado, o pincel não abre, não fica aquela... Sabe quando o contorno do sombreado ele fica bem certinho? Então o que me atende hoje em dia é o Fusion, tá? Já testei outras linhas, já testei esse aqui da Royal, eu não lembro a linha dele, tá? Já testei ele tem o pelo firme também, ele é da Royal, mas eu não me adaptei. Isso é comigo, pode ser que com vocês se adaptem a esse e não gostem do Fusion. Então, muito importante, primeiro vejam qual é a tinta que vocês gostam de trabalhar e qual é o pincel que se adapta à tinta, tá? Não quer dizer que um pincel nacional é ruim, um pincel importado é bom. Você tem que ver se o pincel ele se adapta à tinta que você tá usando. Isso é muito importante, tá? O que eu fiz aqui para mostrar para vocês? Eu vou descer. Dá para falar um pouco dos comentários? Pois não. Então, olha só, tem a Vanessa Manolio mandando boa tarde, a Boa Renata tarde. Lazálvia dizendo que suas peças são maravilhosas, você Obrigada. é demais. E a Flávia Martins e a Inês Silveira também mandando boa tarde. Boa tarde. Então agora eu vou descer a câmera aqui para vocês verem. Eu vou explicando. O que vocês tiverem de dúvidas, o meu noivo Mauro tá aqui de olho e ele vai passando as dúvidas para mim e a gente vai conversando, tá bom? Ó, o que eu fiz? Eu peguei uma plaquinha, estou trabalhando com a linha acrílica normal, tá? True Colors, a que eu sempre trabalho aqui. Pintei a plaquinha de azul folk. Independente da tinta e da cor que eu estiver usando, a técnica de sombreado é a mesma, tá? É a questão do pincel e da tinta que eu expliquei para vocês para adaptação. Pintei de azul folk aqui. O que é importante? Eu passei uma mão de tinta, sequei bem, lixei e passei mais uma demão. Por quê? Porque se eu passar a mão de tinta, lixar e for trabalhar com sombreado em cima direto, ela não vai ter aquela texturinha mínima que a gente precisa para o sombreado pegar. Sabe quando você vai sombrear uma peça, você lixou bastante, parece que você está lixando uma fórmica, aí a sombra não pega direito, ela abre? Então, por isso que é importante vocês passarem a segunda demão, uma mão a mais depois que você lixar, né? Para ficar essa texturinha, para facilitar o seu trabalho, tá bom? Isso não só para sombreado, para luz seca, sombra seca, qualquer coisa, tá? Essa texturinha é bem importante. Você não pode lixar a sua peça a ponto dela virar uma fórmica. Ela acaba atrapalhando o seu trabalho, tá bom? Fundo tá azul folk, eu vou sombrear com um tom acima, que é o anoitecer azul. Essa coisa das cores, como é uma conversa, acho que tem bastante assunto, se não rolar nada hoje, eu faço uma outra live falando só de cores, tá bom? Então vamos focar no sombreado. O que eu fiz? Fiz o azul folk, tenho o sobretom, né, o tom acima, que é o anoitecer azul. Deixa eu puxar aqui o potinho para vocês. O pincel tá aqui, mas ele tá, como que eu vou dizer? Ele tá descansando na água, mas o ferrinho dele não está dentro da água, que é a virola, tá? Isso também é importante, não esquecer o pincel chanfrado dentro da água.
tá? Isso acaba estragando o seu pincel mais rápido, tá bom? Molhei aqui, ele tá bem molhado. O que que é o importante do teu sombreado? Se o teu pincel tiver muita água, a sua sombra vai ficar toda borrada. E se o pincel ficar muito seco, tua sombra vai ficar riscada. Então, qual que é a grande dúvida do sombreado? A quantia de água que você vai deixar no teu pincel. Quando eu aprendi a sombrear, eu não tinha muita noção da quantia de água. Então, eu aprendi um macete que funcionou comigo, eu espero que funcione com vocês, tá bom? Então, o que que eu fiz? Peguei aqui, tirei o excesso de água dos dois lados. Aí, essa ponta mais curta, que é a que fica com água, na verdade o pincel fica com água inteiro, tá? Mas a gente vai molhar a tinta no pincel, vai colocar na tinta no pincel mais comprido. A ponta mais curta, eu vou vir aqui com a mão e vou tirar o excesso, tá bom? Vou vir aqui na tinta, vou virar a ponta maior para baixo e eu vou pegar a tinta. Vocês estão vendo a quantia de tinta? Não é metade do pincel e também não é só uma pontinha, é uma quantia boa para a placa que eu vou sombrear aqui, tá? Isso daqui é muito importante. Vou deixar aqui do lado. Você vai vir aqui na bandejinha, pode ser numa paleta de acrílico, pode ser num plástico, pode ser num azulejo, tá? Você vai vir aqui e você vai deitar o pincel. E à medida que você deita e anda com o pincel, a tinta e a água vão se misturar. Aí vocês podem notar que eu deito o pincel, mas eu não saio do lugar. Eu continuo na mesma faixa, porque se eu andar para frente, a tinta que tá aqui vai pegar na ponta mais curta do meu pincel. E se eu andar para trás, eu vou tirar a tinta, entendeu? Eu não vou estar só trabalhando. Então, ó, trabalhou aqui no mesmo lugar. Agora eu vou vir aqui na minha placa. Aqui no comecinho, o que que vocês vão fazer? Eu não, normalmente, né, eu não começo na linha da madeira, eu começo um pouquinho antes, eu deixo um degrauzinho. Por quê? Porque eu quero que a minha sombra fique larga. Então, eu vou começar um pouquinho antes o sombreado e eu vou empurrando até a borda da madeira, tá? Ó, começou aqui antes, pode voltar e vai andando. Ó, veio pra cá e vai empurrando até a borda da madeira. É legal você ir, mas também voltar, porque tem tinta dos dois lados do pincel, tá bom? Dá pra enxergar aqui com ele molhado? Tá vendo? Fez o sombreado, o que que acontece? Ou você intercala do outro lado, ou você seca pra vir do lado. Porque se você cruzar os dois sombreados molhados, um vai arrancar o outro, tá? O que que é importante? Hoje o dia aqui tá tranquila a temperatura. Se tiver muito quente, pode ser não, provavelmente você vai ter que trabalhar mais rápido, porque se você começar a alisar o teu pincel e você sentir que o pincel não tá deslizando bem, é porque ele já tá secando. E se tá secando e você continua alisando, vai acabar marcando. Isso daí é bem complicado, tá? Como aqui tá sempre quente, essa eu acho que é uma das partes que mais dão trabalho na hora de fazer o sombreado, porque aqui é uma plaquinha, mas se você pega uma pintura country que tem vários detalhes para sombrear e tá muito quente, acaba atrapalhando, entendeu? Vou secar aqui e eu vou repetir os 4 lados para vocês verem bem. Qualquer dúvida, por favor, me falem. Essa live é exatamente para isso, para vocês tirarem a dúvida do pincel chanfrado, porque muita gente tem medo. E a diferença de um trabalho, seja country, seja pintura decorativa, uma caixa, uma bandeja, sem sombreado para uma com sombra, agrega muito sombreado. E tem gente que deixa de fazer porque tem medo do pincel, não precisa, tá bom? Então agora eu vou secar aqui. Oi, Jorge. Eu peguei. Aí tem a Cláudia Maia também falando boa tarde de Teresópolis. Boa tarde. E a Mariana Oliveira falando que é o sombreado mais top que já vi. Ai, que bom, obrigada. Eu espero realmente que essa live tire todas as dúvidas de vocês, tá bom? Ó, vou fazer de novo aqui. Molhei o pincel, tiro o excesso dos dois lados, pontinha mais curta. Virou a ponta maior aqui para baixo. Ó, mesma quantia.
Vou trabalhar no mesmo lugar. Avisa que a Amora pode latir. A Amora pode latir. A gente só tem 4 cãezinhos, tá? Então, latidos vão ocorrer. Vou vir aqui do outro lado. Amora. Mesma coisa. Começou mais embaixo. Tá, encrenqueira. E vai empurrando. Tá bonita. Só o fato de você começar o sombreado mais embaixo... Amora! É por isso que os vídeos são legendados, tá, gente? Porque eu já sabia que elas iam começar a latir, mas hoje não tinha como, tinha que ser live. O fato de vocês começarem o sombreado mais embaixo e irem empurrando é o que vai ajudar a sombra de vocês a ficarem mais larga, tá? Aqui, no caso, eu não precisei refazer. Mas se precisar refazer a sombra para ela ficar mais forte, ela aparecer mais, só secar com o secador e repetir o mesmo processo, tá? Vou secar novamente. Tá? Não é nenhum bicho de 7 cabeças. O sombreado nada mais é do que puro treino. É treino, não tem muito segredo. Peguei aqui de novo, sempre vai ser a mesma coisa. Se vocês verem que o pincel tá com muita água, começou a sombrear, tá com muita água, tira mais aqui ou bate num paninho e volta a fazer o sombreado normalmente, tá? Muito importante. Quando eu tô fazendo o sombreado, percebam que a ponta mais comprida do pincel, ela não passa a placa de MDF, tá? Sempre que eu sombreio, no máximo, é a ponta encostando no contorno. Mas eu não passo com essa ponta pra fora. Por quê? Senão, esse pedaço mais curto do pincel, como ele só tá com água, ele vai acabar arrancando a tua sombra ou diminuindo ela, o que não é o que a gente quer, tá bom? Já vou fazer aqui, porque as duas sombras são opostas, não vai arrancar uma sombra nem a outra. Tem alguma dúvida por aí? Então, não tenho dúvida, mas tem aqui a Nádia Maria, tá falando que ela não sabia da live. Olha, não estava sabendo dessa live. Eu coloquei propaganda, era para ela ter sido sexta-feira passada, mas a minha avó tá fazendo um tratamento, a gente tava esperando o SUS chamar e graças a Deus o SUS chamou. Mas daí a gente vai de acordo com o horário, e o horário da químio dela era bem no dia da live, daí a gente trocou para hoje, tá bom? Mas as próximas eu espero conseguir marcar com mais antecedência, tá bom? E a Vanessa Manolio tá falando que o sombreado dela fica todo falhado. Então, mas por que o seu sombreado fica falhado? Ele fica falhado, muita tinta, pouca água. O que é o falhado dele? Às vezes o que pode acontecer é a sua sombra, ela ficar uma faixa, tá? Porque o que seria o sombreado? Ele começa a cor e ele vai clareando até sumir, certo? Se ficar uma faixa é porque tá faltando água no seu pincel ou de repente você tá com muita tinta no teu pincel. Tem essas duas opções, tá? Mas normalmente se a tua sombra falhada for uma faixa, é porque tá com pouca água. Que foi aquela parte que eu te falei de você adaptar a tinta e o pincel para fazer um trabalho legal. Quando eu percebi que a tinta que eu trabalhava na época foi trocada e o pincel não me atendia mais, eu comecei a testar outro pincel para adaptar a tinta que eu trabalhava, entendeu? Normalmente, quanto mais grossa for a tua tinta, mais água o seu pincel tem que segurar. Daí foi no caso que eu pulei para o pincel chanfrado importado, porque o importado tem mais pelos, logo ele segura mais água. E a Josi, a Nádia tá dizendo o seguinte também, ó, que ela falou que não estava sabendo sei lá, mas ela falou, acho lindo, mas difícil de fazer. E a Josi tá falando assim, Elis, pode falar sobre sombreamentos mais largos, como fazer? Então, qual que era a primeira? Eu já esqueci, perdão. A Nádia disse que ela acha difícil de fazer. Na verdade, Nádia, não é difícil. A live vai ficar gravada, tá? Se você pegar desde o começo, não sei se você chegou desde o começo,
É treino. Não adianta você ter medo de fazer o sombreado. Começa a fazer em plaquinhas, não precisa nem ser na plaquinha, pega uma caixa, uma bandeja, que é linha reta e vai treinando, porque onde que é mais chatinho de fazer o sombreado? Numa pintura country, que tem sombra redonda, sombra oval, coisas que tem quina, mas se você treinar bem numa linha reta, com o tempo você vai começar aumentando o seu grau de dificuldade e ir para trabalhos um pouquinho mais difíceis, mas não é difícil, tá? É realmente você equilibrar a quantia de água e de tinta do teu pincel, tá? E treinando. Treinando, você vai querer se aventurar. Muita gente comenta nos meus vídeos, nossa, que pincel é esse que você sombreia? Que pincel grande, né? É um pincel de 1 polegada. Que eu tenho o costume de sombrear as peças dos meus vídeos. Nossa, eu não consigo sombrear com um pincel desse tamanho. O que acontece? Quando eu aprendi a sombrear, eu usava um tamanho 14. E daí, eu ia sombreando com o tamanho 14. Com o tempo, você vai pegando o esquema do sombreado, você vai treinando, você vai melhorando, automaticamente você começa a aumentar o tamanho do teu pincel. Porque você vê que o pincel grande vai render mais com a tinta e com a água. Entendeu? Então eu comecei com 14, pulei para um tamanho 16, cheguei no 18 e chegou uma hora que eu venho para esse aqui que eu tô sombreando com vocês, que é 3/4 de polegada, e esse grandão que eu uso nos vídeos, que é 1 polegada. A hora que você assustar, você já pulou para um pincel grande, mas o mais importante é que você comece o treino, porque se você falar, ah, é difícil, eu não consigo, mas não treinar, ele não vai caminhar, tá? E a Josi falando da sombra larga, foi o que eu estava explicando aqui no vídeo. Começar sempre meio centímetro que seja mais longe da borda e você ir empurrando até a linha. Isso vai ajudar a tua sombra a ficar mais larga. E dependendo da cor que você estiver usando, se for o caso, secou a sombra e faz de novo. Automaticamente ela vai aparecer mais e ela vai ficar mais larga, tá? Nunca começar na borda, começar sempre um pouquinho antes e ir empurrando a tinta. Isso é muito importante. Tem mais alguma pergunta? Tem aqui o comentário da Maria Lúcia Teixeira. Ela tá falando: oi, Elis, boa tarde, sou de Minas Gerais, adoro seu trabalho, sou do time que tem pavor desse pincel. Vendo você fazer parece tão fácil, acho que vou comprar esse pincel. O mais importante é sim, tá? Esse pincel foi o que eu mais me adaptei. Como eu disse, se um dia ele não me atender mais, eu pulo para outra marca, pulo para outra linha. Então, vai testando marcas e vai testando linhas. A hora que você falar, ah, esse eu não gostei, esse é muito duro, esse segura pouca água, esse tem pouco pelo, você vai acabar sentindo. Até que vai chegar um que você falar, esse aqui foi legal. Esse é o mais importante, tá? Porque o pincel que eu uso pra mim pode não ser o que você goste pra você. Então, não tem certo e não tem errado. Eu tô passando pra vocês o que funcionou comigo, tá bom? Pode ser que você não se adapte com o Fusion que eu tô usando, mas use aquele Majestic do Cabo Preto, use um nacional, tá? É tudo questão de adaptação, treino e você vê o que é melhor pra você, tá bom? E tem aqui também, olha, a Cláudia Maia tá falando assim, se possível, eu queria ver aquele canto que você faz sombreado, que fica incrível. Tá. E a Mariana Oliveira tá falando assim, gosto muito quando você faz aquele sombreado nos cantos, poderia ensinar? Sim, ele tá aqui na listinha, vamos partir para ele então. Aquele sombreado, ele chama sombra penteada, tá? O que acontece? Eu vou pegar uma cor acima do anoitecer azul que eu usei aqui para aparecer bem. Vou pegar o azul da Prússia, mas tudo vai depender das cores que vocês vão estar utilizando, onde vocês vão estar sombreando, tá bom? É o mesmo esquema desse sombreado que eu tô te mostrando, mas qual que é a diferença? O jeito de pegar a tinta e a água é a mesma, tá? Vou pegar a ponta aqui, vou trabalhar na minha paleta, só que a hora que eu for passar aqui, eu não vou passar em linha reta, como eu passei aqui na borda. Deixa eu ficar com um pouquinho de água. Eu vou vir literalmente penteando, tá vendo? Eu vou dando passadinhas. Então, ó, entrei com ele aqui e eu vou literalmente penteando a borda da peça. São passadinhas. Vocês estão conseguindo enxergar bem aqui? Vou fazer aqui de novo, ó.
Peguei o cantinho. E é como se eu estivesse realmente penteando. Eu vou dando passadinhas no canto da peça. Dá pra ver bem aqui? Eu gosto muito desse sombreado quando eu quero envelhecer alguma coisa. Eu gosto de envelhecer as peças, né? Então eu gosto de fazer esses cantos para dar um detalhe a mais. Se você usa um marrom, um preto, uma cor mais escura que o fundo, como é o caso aqui, ele já dá um detalhe a mais, tá? Então vem aqui, deixa eu ver se eu consigo segurar ele aqui para fazer. E você vai dando passadinhas. Muito importante, eu começo entrando com o pincel na peça, eu vou dando as passadinhas e eu saio com ele para fora. Eu não viro ele aqui e eu nem paro aqui. Eu passo e eu vou saindo com o pincel para fora. Tá vendo? Por quê? Para não ficar... Deixa eu lavar ele aqui. Para não ficar a emenda da onde eu comecei e da onde eu terminei. Tá? Porque o que que acontece? Se eu começar com o pincel aqui, de lado, e eu for passando e eu terminar com ele aqui, ele vai ficar com a marca do começo e a marca do fim. Vou contar para vocês, quando eu aprendi a fazer esse sombreado, eu fiquei 1 mês treinando. Eu insisti em colocar ele em tudo quanto era lugar. Por quê? Porque ele é simples, porém ele é chatinho, vamos dizer assim, de fazer. Porque eu tenho a impressão que quanto mais solto é para fazer, uma coisa que não tem muito segredo, pior é pra gente pegar a manha, né? Então, treinem, é treino. Pega um cantinho o cantinho de tampa de caixa, cantinho de bandeja, não tem problema nenhum, vai agregar ao trabalho de vocês. É um detalhe bobo, mas que no visual final fica lindo, tá? Vou fazer o último canto aqui para vocês. Mesma coisa, pegou tinta, trabalhou na paleta, venho com ele aqui, passadinhas, tá vendo? Pode voltar. Enquanto tiver molhado, você pode passar à vontade. A hora que ele começar a secar, você vê que a pincelada tá ficando mais... tá segurando na hora de passar a pincelada. Tenta terminar o mais rápido possível, que normalmente quando você passa o pincel e a tinta tá secando, a água tá secando, é aí que ele vai marcar, se você ficar alisando. Vocês podem perceber que se vocês fizerem uma sombra, começar a segurar a pincelada e vocês continuam alisando, ela vira uma faixa rapidinho. Então o segredo é trabalhar enquanto a água e a tinta ainda estão molhados, tá bom? Vou dar uma secada aqui agora. Tem mais dúvidas? Então, não são dúvidas, mas a Nádia disse maravilhoso. Obrigada. E a Isabel Cristina falou o seguinte: preciso de treino mesmo, pois fui fazer sombreamento em uma peça e acabei estragando a peça. Sempre comece a treinar a sombra ou em peça simples, bandeja, caixa, coisa reta, ou em plaquinhas. Não... Se for, sei lá, uma encomenda, uma coisa muito específica que tenha perigo de você perder o trabalho inteiro, não treina nisso, por favor. A não ser que você tenha, assim, é uma peça minha, eu quero começar a pintar, quero já começar a sombrear, comprei essa peça pra mim, vou começar por ela, beleza. Mas os primeiros sombreados, tenta sempre numa placa ou numa coisa reta, uma coisa mais simples, para você realmente sentir o pincel, a tinta e a água. A hora que vocês pegarem a quantia de água, a quantia de tinta, vai ficar... vocês vão ver que não tem erro e vocês não vão querer deixar mais nada sem o sombreado, tá bom? E a Josi falou que ele fica lindo para uma asa de borboleta. Fica mesmo, já fiz. E ela acabou de perguntar também se errar, tem alguma dica para tirar e começar de novo? Olha, se errar e o sombreado ainda estiver molhado, você vê que ele ainda tá molhado, molha o paninho, passa, tira e tenta fazer de novo. Agora, se já tiver secado, aí você vai ter que pintar o fundo e fazer de novo, tá? Principalmente se a sombra ficar muito marcada. Às vezes você faz uma sombra que ela não ficou boa, mas ela ficou bem clara. Às vezes você consegue repetir a sombra em cima, deixar ela bonita e disfarçar.
porque dificilmente o teu fundo vai ficar liso. Você vai acabar colocando um esponjado, um carimbo, um stencil, né? Dificilmente vai ficar liso. Então, às vezes, a técnica que você vai usar depois disfarça. Mas se ficar uma faixa, ficar muito marcado, for uma coisa muito forte, aí não tem jeito. É dar uma lixada e pintar o fundo de novo, tá bom? Fiz a sombra de uma cor aqui, fiz a sombra nos cantos. Agora eu vou ensinar vocês a fazerem a sombra no redondo. Então eu vou pegar aqui, vou riscar. Tá dando para enxergar? Mais ou menos. Que a sombra no redondo também é uma coisa que o pessoal tem medo. Qual é o segredo de você cruzar o sombreamento ou começar e terminar um sombreamento e ele não ficar com a marca? Tô sem tinta por enquanto, tá? Por exemplo, tô aqui com uma sombra redonda. O que que eu faço? Eu tento começar com o pincel de lado, sombrear e terminar com o pincel de lado. Por quê? Se eu começar com ele, como a gente começa normalmente aqui, com ele reto, e eu terminar com ele reto, eu vou começar e terminar com um risco. Aí vai ficar aquela marca da emenda do começo e do fim. Não é a nossa intenção. Então, o próximo passo seria, né, você começar a trabalhar com o teu pincel de perfil. Vou pegar um anoitecer azul de novo aqui, que foi a cor da volta. Avisa que talvez eles lá. Molhei o pincel, tirei o excesso, pontinha mais curta. Tem um pelinho aqui. Gente, quem vocês conheçam que tenham dificuldade com sombreado, com pincel chanfrado, compartilhem essa live, marquem, curtam. A intenção é ter mais lives falando sobre técnicas, tá? Eu gosto muito de fazer o passo a passo das peças, mas eu também quero encaixar algumas técnicas nas lives para tirar dúvida, tá? Então, eu dependo da recepção de vocês me dizerem se estão gostando, o que vocês querem que acrescente, que mude, tá? Que a tendência é fazermos mais lives e tirarmos mais dúvidas, tá bom? Trabalhei o pincel aqui, peguei a tinta. Vou começar com o pincel de perfil. Comecei, não é assim, de lado. Comecei com o pincel de lado. Aqui, para não ter perigo, eu já estou contornando o risco, não tô começando antes. E terminei com o pincel de lado. Vou pegar um pouquinho mais de tinta aqui, que eu acho que não tá aparecendo. Vem com o pincel de perfil. Sombreia. Termino com o pincel de perfil. Ó, tá vendo? Não fica a emenda do começo nem do fim, nem onde eu comecei, nem onde eu terminei. Isso é muito importante para o acabamento final do teu sombreado, tá bom? Vou dar uma secada. Isso vale para redondo e para oval, tá? O acabamento é sempre importante. Vou pegar aqui de novo, trabalhar a tinta, secou bem, sempre metade seca a outra metade, para não ter perigo de arrancar, tá bom? Veio aqui com ele de perfil, ó, o mesmo esquema. Terminou com ele de perfil. Deite o pincel para a tinta e a água misturarem, porque a tendência é você ficar com medo e você querer trabalhar só com a ponta do pincel. E daí você acaba usando só a tinta, a água fica na ponta mais curta e acaba virando um risco, tá? Sempre deite o pincel, nada de trabalhar só com a pontinha dele, tá bom? Não precisa ter medo. O máximo que vai acontecer é precisar apagar e fazer de novo, e isso não dói. É pra tua evolução, isso vai melhorar o teu trabalho cada vez mais. A Cláudia falou incrível. Obrigado, fica muito bacana. E a Nádia falou, pra mim, o sombreado é o terror da pintura. Olha, pra muita gente é o terror da pintura, mas depois que você domina o terror da pintura, é libertador.
é igual, vou repetir porque eu achei que ele ficou muito claro, tá bom? Então vou fazer o mesmo trabalho aqui em cima. Sequei bem, vou fazer de novo. É igual mexer com furadeira. Eu não sei se vocês sabem mexer com furadeira. Eu morria de vontade, mas tinha medo de mexer. O dia que eu aprendi a furar uma parede, furar peças com a furadeira, acho que foi uma das maiores libertações. Nada como você dominar o teu medo e evoluir tudo que você faz. Quantas tampas de caixa eu não pintei com o furo ao contrário, sem olhar, e eu precisei tampar o furo com massa e furar do outro lado. Aí eu tinha furadeira e não tinha problema nenhum. É o mesmo com o pincel chanfrado, tá? Vocês vão dominar e isso vai melhorar cada vez mais o trabalho de vocês, que é essa a intenção. Tá vendo? Não aparece o começo nem o fim da minha sombra. Por isso que é tão importante vocês prezarem pelo treino e pelo acabamento. É uma coisinha, são pulos do gato, detalhes, mas que fazem toda a diferença no final, tá? A Josi já falou que ia pedir, já vou fazer a ponta de faca, que seria a sombra ponta de faca. Eu vou pegar, tem uma pecinha ali com isso para mostrar para vocês. A imitação de madeira na pintura country principalmente, você consegue fazer umas marquinhas para imitar como se fosse um veio da madeira. E esse veio da madeira eu faço com o que a gente chama de sombra ponta de faca. Eu vou fazer com o azul da Prússia para vocês poderem enxergar melhor, tá? O que eu vou fazer? Ô, mozão, você não quer pegar aquela plaquinha redonda que tá ali, fazendo favor? Da coelha? Essa aqui? A redonda, azul. Isso, Então, vou pegar aqui. Mesma coisa. Molhou o pincel, tirou o excesso de água. Tem o preço aqui, Sérgio. Eu quero mostrar o sombreado. Deixa eu deixar aqui do lado, fazer a sombra primeiro. Molhei o pincel, tirou o excesso de água. Ponta da tinta, trabalhou no isopor. Eu vou vir aqui com o pincel de perfil e à medida que eu vou andando com ele, eu vou virando. Tá vendo? Ó, comecei com ele de perfil e eu vou virando. Ah, para que serve essa ponta de faca? Aqui não serve para nada. Numa imitação de madeira na pintura country, serve para imitar os veios, tá vendo? Aqui, 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 tudo com essa sombra ponta de faca. E daí o que acontece também? Já é um treino para você fazer o acabamento do teu sombreado. Por quê? Na patinha da coelha aqui, deixa eu aproximar para vocês verem. Vocês podem ver que começa fininho e eu faço a sombra até aqui, encostando no pincel. Esse começo do sombreado da patinha dela é uma sombra ponta de faca. Então, eu comecei com o pincel de perfil e fui virando até chegar aqui na base. Entendeu? Então, é uma coisinha boba, você fala, para que eu vou usar isso? Você sempre vai usar. A gente sempre acha onde usar as técnicas que a gente aprende, os macetes que a gente aprende, tá bom? Vou fazer mais uma vez. Fazer aqui. Vem com ele de perfil e vai virando o pincel. Você não precisa fazer em linha reta. Eu posso começar com ele aqui, opa, e abrindo. Alô, Ney. Deixa eu lavar aqui. Eu vou fechar esse sombreado do outro lado para fazer o veinho de madeira. A Nádia falou, eu tenho que praticar muito, você é divina. A Josi falou, fica lindo, seus velhos. Veios. E a Vanessa falou, essa placa ficou linda. Obrigada. E a
Femara Country Dreams, que ela tá falando hello, beijos desde México. Preciosa. Tudo bem, obrigada por estarem prestigiando. Graças, né? Graças, com certeza. Eu tava dando uma segurada para fazer live por conta do barulho aqui, tanta correria também, com tanta coisa acontecendo, né? Mas tem temas que não dá para trabalhar num vídeo legendado e é legal estar ao vivo para conversar com vocês e tirar dúvidas, tá? Muito obrigada por estarem prestigiando mesmo. Eu quero saber se vocês têm mais alguma dúvida de pincel, de tinta, alguma coisa no sombreado. O que vocês têm de dúvida? Quero saber de vocês. Olha, até agora não vi nenhum comentário. Obrigada, Femara, graças. Obrigada por todos estarem prestigiando. Por favor, compartilhem, deem like. Eu espero que seja a primeira live de muitas. Eu tô ansiosa para trabalhar vários temas com vocês. Vou pôr mais pra frente uma caixinha de perguntas no meu Instagram quero sanar as dúvidas de vocês. Monstros que o pessoal deixa de enfrentar por besteira. E pulos do gato. Eu quero trabalhar isso com vocês. Deixa eu subir aqui a câmera. A Flávia perguntou agora, como você higieniza o pincel após terminar o trabalho? Olha, eu sou uma péssima pessoa para limpar pincel, tá? Nem tudo são flores. Não sei vocês, eu tenho uma preguiça enorme de lavar pincel, mas o certo é assim que vocês terminarem o trabalho de vocês, nem terminar, não deixa, por exemplo, você tá com uma água muito suja, não deixa o pincel de molho com a virola, aquele ferrinho do pincel dentro da água, isso é muito importante. Terminou o teu trabalho, lava ele na pia com detergente, um detergente neutro, não deixa ele de molho, lava ele com detergente e o mais importante, deixa eu tirar a tinta aqui para fazer para vocês. Terminou de lavar o pincel de vocês com detergente, tira bem o excesso. Aí guardem ele, ó, molhado. Vocês vão acertar o pelo do pincel, deixar ele no formatinho que ele tava quando vocês compraram, pegaram, para ele secar no formato que ele é o formato normal dele. Porque às vezes a gente lava, tira o excesso, deixa ele de pé, deixa ele deitado, deixa deitado e às vezes ele seca assim. E daí ele vai acabar viciando e ele vai ficar com esse formato aberto. Esse meu aqui, velhíssimo, tá vendo? Não sou uma boa pessoa para lavar pincel. Ele acaba abrindo, ó, tá vendo? Então é muito importante a hora que você terminar de lavar o teu pincel, tirar bem o excesso de água e acertar os pelos dele para ele secar com o formato no lugar. Esse é o velho, estou tentando fazer o mesmo com o novo. Mais alguma pergunta? Olha, a Mariana falou que está ansiosa para as próximas lives, seu trabalho é incrível. Obrigada, eu também. Se tudo der certo, o próximo tema que eu quero trabalhar com vocês, se for o tema que vocês quiserem, seria de cores. Cores para fundo, sombreamento, que bastante gente tem dúvida. Eu tenho os vídeos no meu canal de country, mas bastante gente tem dúvida sobre as tonalidades. E agora com essa linha nova da True Colors, 79 cores, temos o fundo, a sombra e o sobretom ainda. Tem um claro, um médio e escuro para trabalhar o fundo sombreado, aquela sombra por fora. Então o próximo tema que eu quero trabalhar com vocês é isso, tá? E a Rosana Martins disse, eu perdi o início, que tamanho é o seu pincel? Tem o Z3/4? É o Zen. 3/4. É o mesmo tamanho, tá? 3/4. O Zen eu também não me adaptei, foi da linha que eu não me adaptei. Até eu chegar nesse Fusion, eu penei bastante. Eu peguei a linha Rose Gold, peguei o Zen, mas todos eu achei que seguravam pouca água pra mim e eu achei o pelo muito duro. Mas é a questão que eu falei de adaptação à tinta e o que se adapta a você. Por mais que a técnica do pincel, do sombreamento com pincel chanfrado seja a mesma, cada um é uma pessoa. Eu sou um indivíduo, você é outro. Eu posso ter uma mão mais leve para sombrear, você uma mais pesada, então não quer dizer que o pincel que funciona para mim seja o mesmo para você, tá? Então isso é muito importante. Mais alguma? Tem, olha só, a Fátima...
Ela fala, a Josi falou, nossa, eu pensei nisso, acredito que tenha sido as cores antropólogos. A Fátima falou assim, Liz, admiro demais sua pintura e você ensina muito bem. Obrigada. E a Flávia Martins fala, ensinamentos preciosos, adorei. E a Vanessa Monolo, ela está dizendo o seguinte, ó, ansiosa pela aula de cores, tem muita dificuldade em saber quais usar, como compor. Se der tudo certo, semana que vem vamos ter a live sobre cores. E a Márcia Regina tá falando que live top, amém. Ai, que bom, obrigada. Que bom, né? Demorou, né? Eu não sei quanto tempo eu tô pedindo. E a Ana Fernandes, boa noite. Você usa o pincel mop? Não uso, não me adaptei. O que que acontece? Quando eu aprendi, porque o meu primeiro emprego foi numa franquia da Bruna, como eu disse no começo da live. Então, a dona da franquia, que na época me ensinou a pintar, ela não trabalhava com o pincel mop. Logo, eu aprendi, ela pegou o que foi bom para ela e passou para mim, que é o que eu tô passando para vocês. E eu não peguei o pincel mop. Tenho ele? Tenho, mas eu não uso, tá? Eu até tentei, mas não me adaptei. Eu acho que também é questão de pessoa para pessoa. Acredito que se você aprende a sombrear e já aprende a usar o mop junto, mas o mop, até onde eu sei, ele é para... esqueci a palavra. Ele é para aquela marca que fica de água no teu sombreado, ele minimiza aquela água, entendeu? Você vem batendo e vai puxando. Mas se o teu sombreado não fica com a marca d'água, não tem por que você usar o pincel mop, entendeu? É coisa de adaptação. E a Fátima tá falando também que gostaria que você ensinasse um pouco de Bauer. Bauer, eu fiz uma semana especial de Bauer e foi no começo do ano, em janeiro. Tem 7 aulas? 6 aulas? Tem uma playlist. Tem uma playlist que chama Técnicas Básicas, o Bauer, que se você for aí no meu canal do YouTube procurar na playlist, tem. A aula começa, cada dia eu fiz uma aula diferente. A primeira aula eu ensinei as vírgulas, o básico do Bauer, e nas aulas seguintes eu ensinei folhas, rosas, margaridas, arabescos. Eu fiz um geralzão do básico, tá? A intenção é fazer mais uma semana de Bauer, não sei quando, porque o meu tempo ultimamente não é meu, mas eu quero fazer mais uma playlist de Bauer para vocês com outros modelos de flores, fazer uma parte 2. Tá bom? Eu coloquei nos comentários a sua chamada de Bauer lá. Legal. Olha, tá chovendo. Mais alguma pergunta? Tudo tranquilo? Eu espero que vocês tenham gostado da live de hoje. Muito obrigada por estarem comigo aqui hoje, tá? Espero que seja a primeira live de muitas. Por favor, curtam, compartilhem. Vamos desmistificar o medo do pincel de sombra, né? Não precisa ter medo. Ele tá aqui para ajudar a gente. Quanta coisa bonita a gente consegue fazer com sombreamento. Uma peça simples chapada com uma sombra bonita o quanto agrega a tua peça, né? Não digo só pro country, tá? Para uma pintura decorativa, uma caixa, uma bandeja, o que você fizer, um quadro. Uma moldura de uma placa que seja uma moldura lisa, uma moldura sombreada já dá uma grande diferença, você não precisa de muito. É tudo questão de perder medo e de treinar bastante, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Se tudo der certo, semana que vem tem mais uma live, a live sobre cores, né? E é isso. Muito obrigada por tudo, tá bom? Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.